O que é, na sua opinião, complexo de Édipo e complexo de Electra? Você já estudou os dois, ou está estudando os dois? Sim, já passei por ele. No seu curso de psicanálise. Né? Alusivo a, né, Édipo Rei, aquela mitologia e tal. Você lembra da história? A história... De onde surgiu o complexo de Édipo? Sim, a história... Está viva na sua mente? Tá viva. Está viva? Posso errar algumas coisas, mas... Pode, eu te dou o direito de errar algumas coisas. O conceito da história é que o menino nasceu, não é isso? E um oráculo disse para mãe do menino que ele, e para o pai, para os pais, que ele ia matar o próprio pai. O pai, desesperado por medo da profecia do oráculo, pegou o menino, isolou o menino e partiu com a família. Mais do que isolou. Mandou para algum lugar, não sei. Ele botou num monte. Sim, botou num monte. E ele pregou pregos nos pés do menino. Por isso, Édipo, em grego, significa pés pregados. Ah, e esse detalhe eu não li. Um detalhe interessante. Legal. Pés pregados. E aí, esse pai dele morava em Tebas. E a mãe, Jocasta, morava em Tebas. Jocasta. Pai Laís. E ouviu o oráculo, ficou com medo e baniu o filho e pregou-lhe os pés num monte para que ele não saísse de lá e a profecia não se cumprisse. Aí um pastor de ovelhas passou, viu aquele menino naquele estado, pegou o garoto e levou embora. Ele levou para tão longe que o levou para Corinto, na Grécia. E ele chegou lá. E porque ele foi encontrado com os pés pregados, o pastor passou a chamá-lo de Édipo, aquele cujos pés estão pregados. Alusivo à situação dele. A situação na qual ele foi encontrado. Aí ele foi adotado por uma boa família em Corinto, e uma família de importância de realeza local. Começou a criá-lo. Ele sai de uma realeza que ele não chegou a conhecer, porque ele era muito pequeno, e o oráculo o destinou à morte. Ele foi isolado para que a profecia não se cumprisse, e cai na casa de uma outra família de importância em Corinto, adotado. Cresce. Até que um dia ele ouve também uma profecia de um oráculo de Corinto, em Delfos, o oráculo de Delfos, dizendo que ele mataria o pai e casar-se-ia com a mãe. Aí ele ficou tão desesperado para não cometer aquilo contra os pais, que ele fugiu de Corinto, foi embora. E sabe para onde ele foi? Para Tebas, onde ele nasceu e não sabia. Voltou às origens, inconscientemente, porque esse é um movimento do inconsciente. Ele volta às origens, chega lá, chegando nas proximidades, ele dá de cara com o rei de Tebas, Laís, que manda que ele saia do meio do caminho, aquele que estava passando, com o seu cortejo. E ele, que era atrevido, peitou o rei e matou sem saber que era o rei ou quem quer que fosse, porque foi uma relação inconsciente. Também esse matar o rei. Quando ele volta e entra na cidade, ele encontra a mulher do cara, só que ele não sabia que ela era a mulher do cara que ele tinha morto na cidade. Algum tempo passa, não muito, mas ele e a Jocasta, que é a mulher do Laís, se apaixonam. E começa um caso tórrido de paixão amorosa. Quando vem a notícia de que o marido da Jocasta, Laís, tinha sido morto por um rapaz na estrada. E aí o Édipo reconhece que foi ele que fez isso. Só que então ele ouve a história toda da Jocasta, contando que eles tinham tido um filho, e conta a história inteira, e ele descobre que voltou inconscientemente, matou o pai e possuiu a mãe.
E aí o que ele faz? Ela, Jocasta, se suicida, nessa angústia trágica, e ele fura os olhos. Ele fura os olhos. Para nunca mais enxergar a mãe nem ninguém, e também como punição por ele ter sido tão cego que não enxergou o que tinha feito naquela dinâmica do inconsciente. Fantástico. Bom, esse é o mito grego, uma tragédia grega das mais maravilhosas, comparada a Hamlet. Sim. Agora, ela foi produzida por Sófocles aí por volta de 448, 450, antes de Cristo. Só que por volta de 1880, 81, 82, em Viena, o Sigmund Freud foi ao teatro e viu a encenação do Édipo Rei. E viu 3, 4 vezes, não conseguia parar de ver, porque ele teve um insight que aquilo ali era uma representação psíquica, da dinâmica psíquica interior, de como se formava a masculinidade do menino, da criança. Só que tem um detalhe que a maioria das pessoas não leva a sério. Ele universalizou esse princípio, mas ele escreve na interpretação de sonhos que ele chegou a essa conclusão a partir da análise de si mesmo em relação ao pai e à mãe. Sim. Antes de ser uma coisa que ele tenha encontrado em todos os lugares, ele encontrou isso em algumas crianças profundamente neuróticas, esse ódio do pai e apego pela mãe, de modo que quanto mais a criança repudiava o pai, mais se apegava à mãe. Quanto mais se apegava à mãe, mais disputava com o pai. Quanto mais disputava com o pai, mais queria ser o homem da mãe. Essa era a teoria. Ele enxergou isso nele e enxergou em meninos profundamente neuróticos. Acabou que se transformou num complexo de natureza universal, de acordo com o Freud. É assim que a dinâmica psíquica diferencia o menino do pai, gerando um desejo pelo feminino na mãe. Já o complexo de Eletra é exatamente a mesma coisa. Só que partindo da menina. Só que partindo da menina. Isso. E partindo de um outro mito. Mas é a mesma situação aplicada agora à dimensão feminina. Eu acho que esse é um valor absoluto? Sinceramente não. Sinceramente não. Eu acho que o complexo de Édipo está presente fortemente em algumas situações ou em muitas situações. Mas eu, pessoalmente, vi pessoas passarem pela vida sem que a sua identidade masculina tenha sido forjada a partir dessa referência. Porque senão os órfãos não se estabeleceriam como homens e mulheres, mostrando que isso está longe de ser uma imposição arquetípica para a formação dessa identidade em diferenciação. Em alguns casos, e aí eu creio que é muito mais em casos onde a neurose é intensa, desse conflito da criança, dessa ambivalência da criança, dividida entre o pai e a mãe. É a exacerbação neurótica na infância. Isso pode começar, de acordo com Freud, isso acontecia mais ou menos entre os 5 e os 7, 8 anos de idade. Mas eu vejo muitas vezes esse tipo de coisa acontecer bem mais cedo. A Melanie Klein, que é uma posterior a Freud, ela defende que aos 3 anos o complexo de Édipo já começa a brotar. As correntes psicanalíticas variam. Um psicólogo, Winnicott, que é um cara muito interessante, para mim um dos mais interessantes, Winnicott, no que diz respeito à psicologia da formação
da infância e da personalidade infantil. É um sujeito que você devia ler uma hora dessa aí. Vou ler esse cara. Winnicott. Ele é muito mais importante do que a maioria das pessoas sabem em relação a essa formação, e é relativa. Em alguns casos você vê o complexo de Édipo em plena operação, em outros casos não. Eu, por exemplo, não tenho uma única memória edipiana. Aí alguém diria, mas é inconsciente. É inconsciente na infância, mas depois de um tempo, na idade adulta, assim como Freud fez a viagem dele e descobriu que ele era altamente edipiano, você, na reflexão adulta, faz a sua viagem e se enxerga na relação. Vai olha lá atrás e Na vê. minha, por exemplo... Você não teve? Não tive. Eu tive. Teve? Tive. Édipo não viajou lá em casa. Rapaz, eu queria matar meu pai até os 14. Mas teu pai era um cara digno de ser morto, né, Meu brother? pai era um safado. Eu vou te dizer, um canalha daquele não era complexo edipiano, era vontade de matar. Era raiva Era síndrome de Sansão. Apoderou-se dele ânsia de matar. Mas eu tinha essa paixão pela mãe. Mas eu viajei nessa. Olha, mas não, quando também tem um outro aspecto que não é edipiana, o fenômeno. O cara tem um pai tão ruim que ele protege a mãe. Ele tem que fazer algo. E não foi Édipo que o motivou. Não foi, não foi. Não foi necessariamente. Foi lógico. Foi lógico. Lógicos. É um outro príncipe que tinha, chamado Lógicos. Ele que resolveu isso. Isso. Então, complexo de Édipo e complexo de Eletra viajam dentro desse ambiente, desse mito, dessa psicologia que, a meu ver, tem um espectro enorme de cobertura no mundo, mas está longe de ser uma lei universal. Não é nunca. Não. É uma contribuição. Maravilhosa. Maravilhosa. A partir dele mesmo ajuda muitas leituras e identificação de muitas psicodinâmicas de ambivalência. Isso. Porque Édipo é, sobretudo, ambivalência. Mas edipianizar todas as relações humanas, aí já perdeu, aí saiu. É idiotice. E aí Jung também se separava de Freud, porque ele não admitia a absolutização dessa maquete para explicar a formação do indivíduo masculino e feminino. É por isso que ele acaba ficando meio puto sozinho, né? Os caras, não, mas vamos pensar por aqui, tá? Aí o cara vai ficando com raiva. Isso é importantíssimo, mestre Freud, mas tem também um outro aspecto. Vamos acrescentar então você, se não comprar a minha Bíblia toda, é herege. É o cabo a rabo dele. Aí ele virou dogmático pra caramba. Ficou. Fazia xixi na calça quando encontrava Jung. Quando encontrou Jung, numa universidade americana, ele tinha tanta repulsa porque o Jung não se tornou discípulo absoluto dele, embora reconhecesse a imensa contribuição dele. Mas quando ele viu o Jung conquistando corações americanos, que ele pensou que era uma conquista só dele, ele surtou, fez xixi na calça e caiu no chão. Você já imaginou? Olha só. Que coisa feia, Freud. E acaba que esse pessoal todo que veio depois dele reconhece ele como um grande cara. Poxa vida, o cara criou. Foi um Newton da psicologia, mas depois disso veio Einstein. Claro. Vieram muitas outras contribuições. É igual Lacan falando para os lacanianos. Fala, vocês são lacanianos, eu vou dizer, eu sou freudiano. Então vamos parar por aqui. Quer dizer, os caras reconheceram, mas ele era muito ranzinza, né? Queria tudo pra ele. Assim. O Freud? Ele era. Freud, ele teve uma síndrome de onipotência psicológica total. Ninguém aguentou o cara.